Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em vosso olhar toda magia e a luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Obrigado, São Mendes. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, né, para mais um encontro. Com muita alegria, vamos dar início, né, a mais um estudo. Já está conosco o Samuel, né, que vai nos brindar aí, né, com o preparo desse estudo, trazendo conhecimento para nós, né? Então, pessoal, com muita alegria vamos dar início, então. Já estamos no nosso horário e vamos fazer, então, a nossa prece inicial, né, para que possamos passar a palavra para o Samuel. E o tema de hoje, né, como foi colocado aí, no grupo da palestra, é doenças, né, ou transtornos espirituais. Então, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, agradecer por estarmos mais uma vez reunidos em seu nome. Onde estamos aqui, Mestre amado? Cheio de alegria, cheios de esperança, para que o estudo dessa noite venha colaborar, né, para o nosso crescimento, para a nossa elevação, e possamos cada vez mais estarmos próximos de Ti. Agradecemos a Casa de Miramês, agradecemos aos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, os anjos guardiões. Rogamos por aqueles nossos irmãos que estão necessitados, precisando de ajuda, de amparo, de auxílio, né, que vivem esse momento, né, do Covid, que possa chegar até eles, né, o amparo e o auxílio desses nossos irmãos abnegados que não nos deixam desamparados. Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, se faça presente hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Samuel, muito bom você estar conosco, te agradeço aí, seja bem-vindo e deixo agora com você aí a palavra. Obrigado. Boa noite para todos. Que a paz e o amor estejam em nossos corações. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema doenças ou transtornos espirituais. A gente tem que, em primeiro lugar, vamos trazer alguns aspectos básicos, por exemplo, que é saúde e que é doença. Dentro de uma visão, né, materialista da medicina, e depois nós abrimos a uma reflexão de ordem mais espiritual, né?
A primeira definição que nós vamos usar da medicina é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doenças. Então, a saúde seria, dentro de um critério material, um estado da criatura que se encontre com bem-estar físico, mental e social, né? Numa perspectiva dessas definições, é muito difícil nós encontrarmos alguém com probabilidade de ter saúde. Porque qualquer um desses três aspectos, talvez numa fase de vida, o que nós também avaliamos, por exemplo, como bem-estar físico, ele terá uma conotação diversificada para cada pessoa, né? Porque o que pode ser bem-estar físico para um pode não ser para o outro. Num padrão de uma mente harmônica, nós não temos um parâmetro funcional de uma mente que seja caracterizada como saudável. Tanto é que a psicologia mais tradicional, a psicanálise, vai credenciar que a maioria das pessoas são pessoas com patologias, né? E que a patologia mais comum e aceitável é a neurose. Então, quer dizer que a maioria de nós somos neuróticos dentro dessa visão. E nós temos também um relacionamento social como ingrediente importante nesse cenário, relacionamento esse que vai se fundamentar por valores diversificados, né, como um padrão, por exemplo, monetário, padrões de forma de pensar na relação com o outro, que vão trazer muitos benefícios e malefícios para o estado de saúde. De qualquer maneira, é muito difícil nós encontrarmos alguém nesses parâmetros materiais de definição de saúde. E nós vamos pegar, então, um conceito de doença, que a medicina também abrange, é um processo patológico definido com um quadro característico de sinais e sintomas. Então, a doença ela está caracterizada por um processo patológico que caracteriza por sinais. Por exemplo, nós temos as gripes, e entre elas a gripe que nós estamos enfrentando como pandemia, ela vai apresentar sinais que evidenciam, no primeiro momento, que você tem que procurar fazer um teste para averiguar se você está ou não, né, com Covid, por exemplo. Então, o seu organismo vai apresentar esses sinais, né, que é um quadro característico de sinais e sintomas, que você atesta por testes, né, e comprova que você está doente, né, e mostra que essa doença, por exemplo, é uma doença oriunda de um agente externo que atua sobre nós e que tem um respaldo na funcionalidade do nosso corpo, né? Pode afetar o corpo inteiro ou quaisquer de suas partes. Então, qualquer área do nosso corpo que sente algum má funcionamento e apresenta sinais de dor, de má funcionamento, podemos caracterizar como estado de doença, né? E, por último, nós vamos abranger agora uma visão de saúde, de doença relacionada a uma visão mais espiritual. Então, vamos pegar o primeiro conceito de saúde, que está no livro Instruções Psicofônicas. Ele diz o seguinte: é o pensamento em harmonia com as leis de Deus. Então, toda pessoa que vai demonstrar um certo grau de saúde, ela tem que estar com um pensamento harmônico com as leis de Deus. Então, a pessoa, para estar nesse estado de saúde, no mínimo, ela tem que ser um espírito superior. E olha que nós estamos falando de pensamentos. Porque no padrão patológico das características espirituais que nos caracteriza hoje a evolução, nós não temos uma associação natural com as leis divinas.
E para que você pudesse abranger o que é um pensamento harmonizado com as leis divinas, o Livro dos Espíritos apresenta 12 leis, sendo que eram 10, mas a 10ª lei é dividida em 3, que é de amor, justiça e caridade. Imagine um pensamento pautado harmonicamente, expressando essas leis divinas em nós. Só se for espírito superior. E nós ainda estamos falando do pensamento. Por quê? No estágio evolutivo que nós encontramos, o problema muitas vezes tem patologias ligadas ao pensamento, tem, mas as patologias mais fortes, elas estão ligadas ao estado emocional. E nós vamos ver que o ser, ele é formado por esses 2 ingredientes na sua expressão: emoção, energia, pensamento, foco. Os problemas maiores são sustentados por emoções perturbadas que o pensamento associa na sua construção perturbadora. Então, se eu estou com raiva, que é um estado predisposto à patologia, raiva, os meus pensamentos estão associados a pensamentos raivosos. Eu, com raiva, não vou falar que a paz do Senhor esteja no seu coração. Tá claro? Eu vou pensar, vou quebrar, vou bater, vou... Então, o pensamento é induzido pelo estado emocional. E um pensamento também pode provocar estados emocionais. Por exemplo, você pode recordar de algo, recordar um pensamento. Você recorda de algo que te afeta emocionalmente, você fica irritado com aquele pensamento, porque fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso comigo. Então, o pensamento também afeta o estado emocional. Então, se nós pudéssemos definir o espírito como 2 agentes característicos essencialmente do seu ser, e isso ele abrange todos nós, então, todos os espíritos têm em si pensamentos e emoções. A partir desses 2 elementos, nós vamos evidenciar se nós estamos harmônicos ou não com o universo. E na maioria de nós não estamos harmônicos com o universo. Isso quer dizer que eu me distancio de uma identificação com a lei divina. Então, a lei divina, lei de amor. Vamos pegar o amor mais brando, fraternidade, que é a nossa capacidade de aceitar o outro, suas escolhas. Na atual circunstância do planeta, isso não está existindo, porque as pessoas estão divididas, há uma briga de conceitos, de intenções, de escolhas, e as pessoas quase transformam o outro como inimigo porque não pensa igual a ele. Só de acontecer isso, nós estamos vendo um distanciamento da lei do amor, que pede para um espírito mais amadurecido aceitar o outro nas suas escolhas, no seu modo de pensar. Né? O amor e a fraternidade não se impõem, não briga, não discute. E o padrão planetário da atualidade é muito perturbado nesse sentido. Logicamente, nós temos que levar em consideração um padrão de transição planetária, em que muitos espíritos foram julgados no planeta Terra em limpezas espirituais dos planos espirituais, inclusive a maioria de nós. Somos espíritos oriundos das regiões inferiores, do umbral, do baixo umbral, das trevas, né? Em que muitos de nós foram acolhidos no plano espiritual superior, resgatados à maneira de André Luiz, preparados, estudados, mesmo mergulhados sobre a orientação do plano maior, nós ainda somos espíritos umbralinos na tentativa de acerto. Está claro isso, gente? Então, apesar dos nossos anseios e determinação de nos tornarmos pessoas boas, isso é mais teórico do que prático. Mesmo o movimento espírita está dividido. Mesmo as famílias estão divididas. Se nós não acordarmos, nós estamos sendo peça de tropeço, não só nossa, quanto dos outros. Nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, porque nós não vamos ver um comportamento do Cristo
caracterizado por lutas nesse sentido. Quando foi colocado em xeque se ele deveria ou não pagar um tributo a César, o que ele determinou? No bom senso daqueles que estavam tentando criar para ele uma perspectiva de divisão, ele falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos de nós, temos que tomar cuidado para não entrar no jogo de um problema caracterizado por espíritos que têm uma tendência dividida, separatista, e o espiritismo nos ensina realmente a ter uma postura fraterna, porque a fraternidade é uma das bandeiras da regeneração. E se nós quisermos nos ajustar a um padrão de regeneração, nós temos que ser fraternos. Então, só de mostrar isso, caracteriza que o pensamento em harmonia com as leis divinas, na maioria de nós, não está caracterizado. Então, eu não tenho padrão de saúde na minha vida. Olha nos planos do pensamento. Numa frase de outro livro, de Emmanuel, o Consolador, ele vai dizer, é a real conexão criatura-criador. Se é uma real conexão, aí nós estamos falando não só do pensamento, de uma integral identificação com o Criador e seus propósitos. Basta ver que se o espírito no reino mineral trabalha o desenvolvimento da atração, no reino vegetal, a sensação, no reino animal, o instinto, que é a emoção em forma de energia, e no reino humano, a razão e o sentimento, qual é o padrão que caracteriza os espíritos além do reino humano, que nós poderíamos caracterizar como reino espiritual, o que, na verdade, representaria a nossa identificação com a natureza espiritual? Qual é o fundamento que determina a nossa característica? Responsabilidade. Responsabilidade como? Não a responsabilidade como nós vemos na Terra, mas uma responsabilidade de assumir comprometimento com o Criador. Nós vamos ver cada vez mais nos planos superiores os espíritos assumirem uma postura de identificação aos propósitos do Criador. E dentro dessa perspectiva, nós vamos ver o próprio Cristo dizer: eu e o Pai somos um, quer dizer, eu faço a vontade de Deus acima de tudo. E não é uma vontade ignorante, como uma fé cega. É uma identificação completa do Cristo com os propósitos divinos do Pai, e ele vive assim de forma muito autêntica, que caracteriza essa definição de saúde do livro Consolador, é a real conexão criatura-Deus. E aí nós vamos trazer uma reflexão sobre doença numa linha espiritual. Então, o que é doença? Problemas. Então, isso é uma frase do Estudo e Vida, do livro Estudo e Vida. Vamos dar alguns termos aqui para abranger a palavra problemas. Problemas, conflitos, perturbações. Está claro isso? Problemas, conflitos e perturbações que carregamos conosco. Então, por exemplo, vamos falar de depressão. É uma pressão que eu continuamente exerço de fora para dentro ou de dentro para fora. Mas provavelmente mais inserido contra mim mesmo, de fora para dentro, ou através do nosso jogo mental contra nós mesmos. Eu gero uma pressão do outro, de mim, ao meu estado de harmonia íntimo, criando conflito, problema ou perturbação, que carregamos conosco, é um fardo. Aí nós lembramos de Jesus: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso quer dizer, se eu sigo os parâmetros dos propósitos divinos, eu não carrego, eu não tenho sobrecarga. A maioria de nós, qualquer que seja a carga, nível de preocupação, nós estamos olhando, o mundo está sobrecarregado. O mundo está perdido. O mundo está sem direção. Mesmo porque a tentativa de tentar reorganizar o mundo da forma que era, não era
um mundo saudável. E toda essa estrutura transformadora que o mundo está passando é para realmente desestruturar tudo que foge dos parâmetros contrários às leis divinas. Né? E certamente não ficará pedra sobre pedra nas construções humanas que não seja edificada nas construções de ordem espiritual. Né? Então, olha aqui, problemas que carregamos conosco, criados por vícios. Então, as vicissitudes são as matrizes problemáticas que provocam doença. Qualquer que seja o vício. Vícios morais, vícios físicos. Imagina que eu adoro açúcar, que adoro, né? Mas uma pessoa que come açúcar demasiadamente, chegará uma hora que ele vai criar um problema funcional no corpo em decorrência da sobrecarga de açúcar no organismo. Porque é uma vicissitude. Nós estamos falando aqui de um aspecto simples, que é um padrão, por exemplo, generalizado no planeta Terra, porque a maioria de nós não sabe comer, não sabe se alimentar. Somos joguetes do desequilíbrio alimentar. Já aí denota que nós vamos adoecer. Eu lembro uma vez na televisão o Drauzio Varela falando que quanto mais nós envelhecemos, menos comida nós tínhamos que colocar para dentro. E quem menos come, menos mata o organismo. Mas é ao contrário, quanto mais nós vamos envelhecendo, mais nós queremos comer, então nós criamos perturbações demasiadamente grandes para o nosso corpo. Né? Então, essas vicissitudes, criadas por vícios de outras épocas ou desvios de agora. Aí nós lembramos o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das causas do sofrimento. Causas atuais de sofrimento e causas anteriores de sofrimento. Então, eu carrego comigo, numa nuance espiritual, o problema da saúde em dois parâmetros. Uma incapacidade de viver bem a vida atual e uma herança de nosso comportamento de não ter vivido bem no passado. Porque viver bem, novamente, é uma conexão criatura-criador. É, em outras palavras, a harmonia com as leis de Deus. Está claro? Nesses parâmetros, nós vamos gerar um padrão psicofisiológico adoecido, em que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Então, a própria lei pede-nos para nós reajustarmos os padrões de desequilíbrio da nossa vida. Que, na atual circunstâncias do planeta Terra, ainda nós não temos a menor consciência de como isso vai operar para nós. Porque nós não sabemos usar a vida, viver a vida de forma equilibrada. Falamos desequilibradamente, alimentamos desequilibradamente, usamos nossas energias desequilibradamente, relacionamos com as pessoas desequilibradamente. E se nós podemos olhar os parâmetros generalizados, nós somos desequilibrados em quase tudo. Isso quer dizer que a predisposição de causar doença é muito grande. Tá claro? Eu vou dar um pontinho aqui para ver se alguém tem alguma dúvida em relação a essas definições. Alguma pergunta, alguma participação. Tá tranquilo, gente? Eu acredito que sim, Samuel. No chat aqui não teve nenhuma comunicação, não. Muito bem. Agora nós vamos partir como definir doença ou transtornos espirituais. Primeira coisa que nós temos que compreender é que a natureza material é agregação energética. A matéria é uma agregação energética. É uma junção de elementos
sutis que se vão se densificando, transformando num corpo. E nos padrões materiais, num corpo físico. Porque tem corpos diversificados. Por exemplo, tem um corpo semifísico, que é o perispírito, que também apresenta patologias. Né? Então, eu preciso compreender de forma real o que é espiritual e o que é material. Porque se eu defino o que é espiritual, aí eu vou saber o que é transtorno espiritual, as doenças. E o que é um transtorno biológico puramente. Mesmo assim, num transtorno biológico puramente, eu posso ser fruto de um transtorno moral do passado que impõe no processo reencarnatório, através das leis genéticas. Aí nós vamos ter duas genéticas, as genéticas recebidas do pai e a genética oriundo do meu próprio espírito. E uma coisa que imprime mutação genética na genética dos pais são as genéticas perturbadas do passado, e perturbação afeta a matéria de forma direta. Então, se eu usei mal a visão, a matéria assimila com muita naturalidade essa distorção, criando na reencarnação, mesmo que eu receba uma genética salutar dos pais para ter um olho 100%, as minhas perturbações perispirituais e do passado podem imprimir uma mutação nos genes, nas perspectivas cromossomiais, uma mudança na genética recebida dos pais, quando também essa genética traz herança de problemas biológicos. Então, eu preciso compreender primeiro, quando eu falo transtornos espirituais, aí nós vamos ter a natureza do que nós chamamos de espiritual e o que nós chamamos material. Então, eu vou chamar de material a nossa condição fisiológica e que está vinculada aos 5 sentidos. Porque a matéria sutil, ela é matéria, mesmo que eu a não compreendo assim. Só que é uma matéria quintessenciada. Então, o perispírito é feito de matéria, uma matéria quintessenciada. Só que para nós não é matéria, porque não afeta os 5 sentidos. Então, para que não haja confusão, eu preciso de uma definição concreta do que é a matéria. A matéria é um padrão vibratório que os 5 sentidos conseguem perceber. Tudo que ultrapassa uma percepção além dos 5 sentidos, mesmo classificada pelos espíritos como matéria, é de natureza espiritual. Isso está claro ou vocês não entenderam o que eu estou dizendo? Porque quando a gente fala de matéria e abrange, por exemplo, átomo, ninguém vê um átomo. Ninguém vê elétron. Sabe que existe, mas não vê. Sabe que age. Que age, encontra com outra, mas não vê. Isso quer dizer que ultrapassou os 5 sentidos, essa realidade ela está abrangendo uma realidade espiritual. Por quê? Porque, por exemplo, o perispírito é espiritual, só que é material. Mas, para nós, perispírito é de ordem espiritual, porque vive no plano espiritual e a própria ciência não comprova a natureza do perispírito. Então, para que não haja confusão, nós vamos restringir o termo matéria para a realidade fisiológica que abrange os 5 sentidos. O resto, tudo, eu estou falando de uma natureza espiritual. Então, quando a gente fala de transtornos espirituais, nós vamos ver
que toda a realidade mental é um transtorno espiritual, porque a mente é de natureza espiritual. Então, angústia, depressão, ansiedade, todas elas vão ser um transtorno espiritual. E dentro dos transtornos espiritual, nós temos que distinguir transtornos ligados à sensibilidade mediúnica. E eu falo de sensibilidade mediúnica para o negativo. Uma sensibilidade mediúnica pairando para os processos obsessivos. Se eu estou falando de obsessão causando doença, aí os transtornos espirituais, que são todos de natureza mental, podem ter um adendo de uma ação espiritual perniciosa, tanto quanto o vírus atua sobre o meu corpo. Basta ver que no livro Evolução em Dois Mundos, para o André Luiz introduzir a perspectiva obsessiva, ele vai trazer os princípios da simbiose, dos processos mórbicos da simbiose, das patologias causadas por agentes infectuosos, no primeiro momento, para depois inserir o assunto da insinuação mental negativa na mente humana, que pode ser classificada pelos livros do Divaldo em obsessão simples, obsessão por fascinação e a possessão, que denota o grau de fragilidade mental em que o hospedeiro cede. E indução, obsessão simples, induções, sugestões, fascinação, princípio de domínio, exacerbação dos valores pessoais, exacerbação de um pensamento invasor, e possessão como completo domínio da mente cedida ao hospedeiro. Então, quando a gente fala de transtornos espirituais, nós não estamos alegando aos transtornos espirituais aspectos mediúnicos. Eles fazem parte de um complexo padrão de patologias em que a insinuação de um agente espiritual atua decididamente aos padrões problemáticos da psique humana. Em que a maioria das patologias caracterizada pela medicina que usam delírio e alucinação como nomenclatura definidora, e nós temos a diferença de delírio e alucinação, sendo que a alucinação é uma imaginação daquilo que é possível existir. E delírio é uma imaginação daquilo que não é possível de existir. Então, vou pegar um quadro clássico para a gente entender. Um paciente psiquiátrico diz assim: eu vi um pernilongo gigante. Para ser alucinação, ele tem que falar de eu vi pernilongos, milhares de pernilongos aqui e ninguém vê. É passível de existir pernilongos? É. Então, ele está alucinando. Mas ele pode ser uma sensibilidade aflorada e, por exemplo, enxergar aquilo que o André Luiz viu quando ele desceu na Terra e comentou assim, que nuvens escuras são aquelas. E o mentor falou, são agentes infecciosos do plano espiritual. Nós podemos dizer que é pernilongos espirituais, vírus espirituais, agentes infecciosos que podem danificar a estrutura pré-espiritual e física do planeta. Então, o cara, ele não está... O delírio dele pode ser uma percepção extrasensorial. E quando ele fala de um pernilongo gigante, aí eles classificam como uma alucinação, porque não existe pernilongo gigante. Mas ele pode estar, por exemplo, associado a um processo de obsessão licantrópico. Sabemos que o perispírito de alguns espíritos podem deformar-se em forma animalizada. Então, ele poderia estar vendo realmente um espírito usando uma feição de inseto gigante para obsediá-lo. Isso é passível? É. No processo de obsessão.
Então, quando a gente fala de transtornos espirituais, nem sempre o transtorno espiritual quer dizer que está associado à mediunidade, mas qualquer expressão perturbadora da mente é um transtorno espiritual. Só não é transtorno espiritual acidentes neurológicos. Um cara sofre um acidente de moto, de carro, e danifica o cérebro, o corpo. Não foi uma patologia criada mentalmente, apesar da pessoa predispor-se negativamente ao próprio acidente. E muitas vezes padrões negativos atraem acidente. Então vamos dizer, se eu estou ansioso, se eu estou angustiado, se eu estou irritado, os meus movimentos já não são movimentos harmônicos. Minha mão abre mais. A tendência de eu bater uma mão, de eu pisar num caco de vidro, de eu atrair condições agressivas ao meu corpo é muito maior para a pessoa que se predispõe a um padrão perturbado. Então, muitas vezes, um acidente ele pode ser fruto de uma perturbação. Por exemplo, quando eu estou com pressa, eu estou perturbado. E quando eu estou com pressa, eu me predisponho a cometer acidentes. Dirigindo, andando, correndo, não importa. Porque eu gero uma perspectiva desarmônica na minha forma de movimentação. Então, a chance de eu tropeçar correndo, de eu bater correndo, é muito maior do que se eu estivesse tranquilo. Isso não quer dizer que a postura tranquila não seja perturbada. Eu posso estar perturbado num padrão menos agitado. Então, mas existem doenças, por exemplo, essa doença gripal do agente, né, infeccioso, como o coronavírus, alguns padrões possibilitam a sintonia do agente ao ser humano. Medo, por exemplo, deve ser um credencial de fundo que facilita a pessoa a pegar. Agora, imagina você sendo bombardeado na televisão da pandemia, porque as comunicações no planeta Terra ainda são veículos que querem trazer impacto emocional ao homem. Imagina um bombardeio que a pessoa começa a sentir medo e medo e medo, ele está se aproximando com muito mais facilidade. Quem tem mais segurança, não quer dizer que quem tem mais segurança não pode pegar, mas ele está facilitando essa transmissão com maior probabilidade do que aquele que tem uma consciência mais lúcida e tranquila para lidar com as coisas. Mesmo assim, existem outros padrões emocionais que facilitam a invasão microbiana. Alguém levantou a mão, pode participar. Parece que levantou e abaixou, viu, Samuel? Foi Foi sem muito querer, rápido. então. Então tá bom. Né? Então, a gente está notando, então, quando a gente fala assim, doenças ou transtornos espirituais, é muito difícil você desassociar um transtorno espiritual. E aqui nós vamos usar a palavra mente, porque a mente é o nome que a ciência dá ao perispírito. Então, a palavra mente abrange o perispírito, ou a natureza perispiritual do ser. Tá claro? E toda natureza mental é perispiritual. Isso quer dizer que todo transtorno de ordem mental é um transtorno espiritual, que pode incidir em obsessão ou não. Então, a palavra transtorno espiritual não quer dizer que é um transtorno ligado à obsessão. É um adendo aos transtornos emocionais, porque uma pessoa perturbada emocionalmente, logicamente, atrai espíritos perturbados do mesmo jazz, facultando uma sintonia perturbadora. Tá claro?
Aí nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando, por exemplo, de doenças como loucura e suicídio, né? Como transtornos de natureza espiritual. E todas elas estão inseridas num problema de perturbação emocional, de um processo de visão de vida, né? Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer, é a maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro. Se eu tenho uma distorção em relação a isso, e olha como é que nós estamos vendo a humanidade, um dos caracteres da humanidade perturbada hoje é a perda de senso futurista. O que vai ser do nosso planeta, o que vai ser da vida, o que vai ser... As pessoas estão sentindo uma ausência de segurança na perspectiva futurista, mesmo espíritas. Porque nós vivemos um processo de desafio existencial. E se uma pessoa está preparada para lidar com essa fase, é o espírita, que sabe que nós estamos sustentados pelo pensamento divino, pela orientação superior. Eu não deveria entrar em choque, perturbações diante dos desafios que a vida tem apresentado. Mas, entre teoria e realidade, nós vamos ver na realidade. Por exemplo, se existe alguém com capacidade de lidar com a morte de parentes, com coronavírus, ou com a própria morte, nesse sentido, o espírita está muito mais preparado do que a maioria das pessoas. E até para morrer, nós temos que ter educação, como diz Emmanuel para o Chico. Quando se vê diante de um avião cair, o Emmanuel aparece para o Chico. Qual que é a perturbação? Você não morre. Mas o Chico não escutou, continuou gritando. Então ele falou brincando com ele, porque o Chico não morreu, mas ele disse, morra com a educação. Ele deu um susto no Chico. Querendo dizer, meu filho, o que adianta todo o preparo do seu conhecimento espiritual, com a bagagem espiritual que você tem, que no momento crítico de passar por um processo de dar exemplo, você se perturba. O espírita não tem que ser santo, alma elevada, mas tem que ser equilibrado. Tem que demonstrar como passar pelas coisas. É lógico, só tem uma coisa que ninguém consegue ter educação. Dor. A dor é perturbadora. Ninguém... Lógico que eu lido com a dor emocionalmente de forma diferente, mas tem certas dores que elas são dores mesmo. Dores do parto, dores, pedra nos rins, dores semelhantes a essas, é muito difícil. Pode ser o espírito, a não ser um espírito muito nobre, que a matéria afeta menos o espírito, o resto vai ter desequilíbrio manifesto corporalmente, quem quer que seja. Está claro isso? Fora isso, por exemplo, eu me perturbar pela perspectiva de pegar coronavírus, de alguém pegar coronavírus da família, e eu me perturbar por isso, é um padrão de falta de equilíbrio nosso. Eu preciso, nesse momento, ter o melhor comportamento, o melhor jeito de lidar com as coisas e transmitir isso realmente para aqueles que estão do nosso lado. Menos falado e mais vivenciado. Porque são momentos que nós fomos preparados a quem está no planeta Terra com uma consciência espiritual foi preparado para viver esses momentos de transição planetária. Não está aqui à toa. Né? Então, ele vai dizer assim, como que nós consideramos a vida terrestre? Se nós não olharmos que a vida é passageira, então morte não é problema. Mas morte tem sido o problema da humanidade. E o espírito ainda acha que morte é problema.
Ah, uma pandemia, está morrendo muita gente. Não, está voltando para o plano espiritual. Muita gente, gente. E o plano espiritual está preparado para isso, porque eles estão preparados para fazer a limpeza espiritual do planeta. E um dos processos de limpeza espiritual chama desencarne coletivo. Antes era menos preparado. Hoje, nós psicografando uma obra chama Checkmate nas Sombras, de André Luiz, que ele mostrou que nosso lar estava sendo preparado como uma vasta gama de colônias para trabalhar no aspecto da limpeza espiritual, porque antes não tinha isso. Antes era desencarne natural, desencarnava, recolhia, preparava. Agora não, você vai desencarnar, eu preciso estruturar os planos espirituais para receber esse grande número de desencarne e acolhê-los. Só que, diferente do anterior, que você recolhia, guardava em padrões conforme a natureza de sintonia espiritual perturbadora, existe hoje uma seleção de quem vai ou não ficar no planeta Terra. Então, aqueles espíritos que desencarnam e que não podem ficar no planeta Terra já são recolhidos de forma diferente do até então recolhimento pós-morte que existia em mundos de prova e expiação. Como nós estamos na fase de regeneração, introduzida pela limpeza espiritual, que é a fase de transição, aí muda o parâmetro de avaliação desses processos. Mudando a perspectiva de quem vai ficar ou não. Quem vai ficar, aí submete-se a mesmas circunstâncias, diferenciando que os planos espirituais vão mudar. As trevas não vão existir, então não vai ter todo espírito trevoso, umbralino de pior qualidade, não volta para o planeta Terra. Quer dizer que quem faz o mal, opera o mal, acha que vai desencarnar e voltar para as trevas e para o umbral, nanani, naná, vai ser recolhido e preparado para ser levado a um novo planeta. Só vai voltar quem tem condições de ficar no planeta. Isso quer dizer que, aos poucos, os próprios planos espirituais inferiores vão melhorar, porque vai ter perturbado passível de mudança, não perturbado agarrado no mal. Então, quem está desencarnando não volta para o umbral, se for umbralino de pior qualidade ou se for trevoso. É um processo seletivo, né? A loucura, que é uma comoção, uma perturbação emocional produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então, ele está falando de vicissitudes de perdas. Por exemplo, vamos falar da pandemia. Medo de morrer. Medo de ver alguém morrer. Pode gerar perturbações nas pessoas. Ah, está aparecendo perguntas aí do lado, né? Do Célio e da Vanusa. Sim, temos duas perguntas. Você quer concluir aí ou você... Eu vou concluir, a gente... Isso, né? isso. Ok. Então, muitas vezes, apesar da consciência espiritual que nós temos, quando a coisa chega, nós nos perturbamos. Só que eu preciso conscientizar que qualquer coisa que venha nos acometer, eu preciso ter equilíbrio. E como eu deveria agir com a minha consciência espiritual, para que a repercussão comotiva não venha abalar minha perspectiva de equilíbrio diante da vida. E nós temos visto, diante dessas lutas pandêmicas, muitos companheiros perturbados da doutrina espírita diante das dificuldades que ela tem trazido a toda a população, né? Vamos dar uma olhadinha nessas colocações aí? Bacana. Então, a primeira aí está aí o Célio, né? Fazendo a pergunta para você. Qual a sua opinião a respeito de um espírita com depressão? Aí nós vamos levar em consideração que a pessoa pode ser espírita, mas não é uma pessoa comprometida espiritualmente com a doutrina espírita. Então,
é um frequentador, Então, nós vamos ver um grau diferenciado de consciência de espírita. Espírita iniciante, espírita, né? O Allan Kardec coloca até esses padrões lá. O verdadeiro espírita pode até ter uma insinuação perturbadora no campo da depressão, mas vai ser um pouco mais difícil porque ele tem recursos para lidar com o processo. O resto pode ter depressão até porque a depressão tem causas do passado e causas do presente. Então, todos nós somos sujeitos à depressão. E muitas das depressões estão ligadas as depressões mais profundas estão ligadas a processos do passado que eu deveria abraçar compromissos do bem para contrabalancear o mal que eu causei. Algumas pessoas não se comprometem mesmo com o bem, até fugindo dos compromissos espirituais mais efetivos, ficando só na superficialidade do conhecimento, que ajuda, mas não resolve, porque eu preciso de um comprometimento com o bem, além de fazer uma reforma íntima. Se eu não produzo dentro dessas linhas, eu posso despertar o meu passado conturbado em forma de pressão interior, de uma culpa muito grande, de um crime cometido, de um desvio. E esse processo insinuar-se silenciosamente como um grande fator depressivo da nossa vida. Mesmo porque o espírita não tem privilégio só porque é espírita. Basta ver que uma vez o Chico Xavier estava numa entrevista dessa e uma pessoa paralítica perguntou assim: Chico, por que você, sendo médium que é, a pessoa bondosa que é, sofre problemas de angina, sofre problemas de vista e outros problemas de saúde, e ainda tem do lado um médico chamado Dr. Bezerra de Menezes, outro médico chamado André Luiz, e eles não resolvem o seu problema? Aí o Chico respondeu: porque espírita não tem privilégio. Não é porque nós somos espírita que as pessoas que não são espírita vão ter problema e espírita não. Então, gente, espírita morre de coronavírus. Espírita desencarna, perde parentes com coronavírus. Espírita não é diferente das pessoas. Só porque é espírita, ele está protegido com um privilégio diferenciado. Agora, uma pessoa comprometida no bem, equilibrada, sensata, ela tem menos probabilidade de sofrer impactos que geram problemas na saúde humana. Tá claro? Então, a depressão pode ser oriunda de um fator do passado que eu tive dificuldade de resolver. E toda vez que nós temos depressão, além do tratamento biológico, medicamentoso, do médico, da ciência, e ainda os tratamentos espirituais, uma coisa é certa: a matriz de uma depressão endógena, nascida de dentro para fora, só tem um agente mais passível de solucionar: o amor e o trato no bem. Então, nós temos, numa proposta medicamentosa, a caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, mostrando para nós que se eu estou patologicamente doente, porque eu fiz o mal. Como a caridade é o bem operante, se eu assumo uma postura mais caridosa no dia a dia, como implemento da minha forma de viver, eu não vou procurar maltratar ninguém, vou tentar respeitar as pessoas. Eu me predisponho a menos patologias e eu crio naturalmente resistência às expressões adoecíveis. Tá claro? Mas a depressão apresenta-se em quadros clínicos de espíritas. Ok? Ok. Então vamos para a próxima? Vamos. Da Vanusa. Em qual obra eu posso aprender sobre esse assunto? Aí nós vamos ter que... hoje, né? Isso. Hoje. Esse assunto tem uma obra até, se não me engano, do Divaldo, que o título é esse. Não sei se é do Divaldo,
Depois vocês pesquisam na internet doenças ou transtornos espirituais. Tem uma obra com esse título. Acho que é do Divaldo. Tá claro? Agora, assuntos de doença com essas características tem muito escrito de diversos espíritos. Aí exige do espírita uma dedicação de estudo. E hoje em dia, quem é estudioso da doutrina espírita tem uma biblioteca virtual muito grande, né? Uma biblioteca virtual que a pessoa comprometida com o estudo acaba pegando esses materiais para produzir estudo. Então, ele investiga lá, coloca, está tudo no computador, ele coloca assim, no arquivo que tem obras espíritas, a palavra doença. Aí, o que acontece? Toda a palavra doença que está nas obras vai aparecer. Aí a pessoa abre aquela obra, pega aquela frase, tira, reflete. E assim ele pode construir, hoje, um estudo aprofundado do tema. Então, aí, imagina se você tem uma biblioteca dentro do computador que você coloca doenças, transtornos espirituais, transtornos, né, patologias espirituais. Vai vir material de conhecimento de amplitude para o entendimento desse tema. Está claro, Vanusa? Então, requer realmente uma pesquisa, porque aí é muito rico. Só o Chico tem mais de 450 obras psicografadas. Você vê como que é rico de material e de possibilidade. Está claro? O que nós temos que compreender para nós fecharmos de nossa parte o estudo e deixar aí uns 5 minutos finais, se alguém tiver alguma dúvida, para o fechamento também da palestra, nós temos que hoje compreender que o autoconhecimento, que é o esforço que nós temos de olhar para dentro e observar nossa produção interior. E que produção interior é essa? Pensamentos e emoções. Eu tenho que estar muito atento à qualidade criadora do meu ser, então eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que fazer o autoconhecimento, e eu tenho que qualificar esse padrão de criação. Eu não posso mais alimentar palavras chulas, pensamentos negativos, emoções perturbadas. Eu tenho que fazer um trabalho de não produzir esses padrões, porque isso é criação. E se eu estou produzindo esse processo, eu estou criando criações de pior qualidade. E como criação de pior qualidade, eu estou sustentando miasmas deletérios, vibrações descompensadas ao entorno da nossa aura e coletivamente ao entorno da aura do planeta Terra. Por isso que muitos espíritos, quando vão descer do plano espiritual, chega uma hora que eles têm que atravessar esse campo mental da coletividade espiritual e material. E eles falam que, rompendo essa barreira, alguns espíritos sentem muitas perturbações. Porque é pernicioso, denso, desequilibrado, por causa dos padrões de pensamentos angustiantes, pensamentos ansiosos, pensamentos de tristeza, de raiva, de mágoa. Imagina um miasma de um oceano psíquico de padrão perturbado e desarmonia. Isso quer dizer que nós precisamos melhorar a qualidade daquilo que eu estou produzindo por dentro. Já seria um princípio de nós nos transformarmos em médicos de nós mesmos, possibilitando uma melhoria da nossa capacidade de criar com Cristo e com Deus. Nós deixamos aí uma possibilidade de alguém ainda fazer talvez uma pergunta, né, alguma dúvida, e devolvemos a palavra para o responsável. Ok, Samuel, muito obrigado. Temos alguns minutos, mas esse minuto nós vamos aproveitá-lo para algumas informações. Certo. Né? Vou até convidar o Paulo para trazer aí, né, essa fala para esses minutos finais. E já te agradecer, Samuel, por estar conosco essa noite, né, nos trazer essa rica explanação sobre o tema de hoje, que nós
ouvir falar de doença e transtornos, a gente não fica muito feliz, né? Mas muito bacana quando você trouxe no final que nós sermos médicos de nós mesmos, né? Então, muito bom. Nós temos essa condição, né, de nos trabalhar e de cuidar de nós mesmos, né? Muito obrigado, viu? Valeu Eu que demais agradeço a a todos, sua desejando participação. muita paz no coração de todos. Valeu. Até a próxima, tá? Bom, convido então o Paulo para fazer, né, esse fechamento para nós, Paulo, por favor. Ok. Uma boa noite a todos, aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conversar. É com muita alegria que a gente está aqui, novamente, pedindo a ajuda de todos vocês para a continuidade das nossas obras da casa, né? Porque nós ainda temos uma frente muito grande de atividades para fazer, de melhorias necessárias, não só para aspectos de conforto, mas também de legislação. Precisamos da ajuda de todos vocês para que a gente possa criar condições mais favoráveis, pelo menos para o campo da matéria, nós tenhamos uma condição melhor de atendê-los e recebê-los melhor. Estamos nos preparando para que, quando retornarmos às atividades presenciais, as instalações estejam mais adequadas às necessidades. Então, a gente precisa realmente da ajuda daqueles que tiverem condição para essa obra acontecer. São muitos gastos, coloca assim, são algumas frentes que a gente precisa ir acabando e dando continuidade. Temos grandes desafios pela frente, mas os que nós temos no momento, nós precisamos de ajuda de vocês para que a gente consiga efetivamente cumprir essa programação. Lembrando que nós temos doações de pias com pequenos defeitos e estamos vendendo a preços simbólicos. R$100 as pias, elas têm de 1,20 m, 1,40 m, 2 m. Qualquer uma delas é R$100. E esse valor, nós recebemos em doação essas pias, e esse valor está sendo remetido às obras. Esperamos poder contar com todos vocês, para que efetivamente a gente consiga dar prosseguimento a essas obras. Quando vocês voltarem, vocês vão ver que maravilha, como já está ficando bonito, está ficando bacana, o ambiente está ficando acolhedor, mais confortável para todos e mais adequado, principalmente. Lembrando que a casa ela precisa se adequar às questões de acessibilidade. Isso está sendo a nossa grande tônica lá. Mas, enfim, são muitos detalhes que a gente precisa atentar, são muitas intervenções que precisam ser feitas. Mas vamos devagar. É a história do mineiro, né? Devagar e sempre. Mas a gente precisa realmente da ajuda de todos vocês. Bom, Toninho, eu vou encerrar. Tudo bem aí? Tranquilo, estamos ainda por... estamos no horário. Estamos no Estamos no horário. Podemos Ô, encerrar. Vanusa, nós vamos te enviar essas fotos. O Toninho, você tem as fotos aí das pias? A Vanusa pediu a foto dessas pias. Se não tiver, nós mandamos. O Carlos tem essas fotos lá, a gente pede para o Carlos e manda via esse mesmo link. Eu ponho na palestra, no grupo da palestra. Isso, nós vamos divulgar essas pias. Vocês vão nos ajudar muito, viu, gente? Elas têm pequenos efeitos, alguns amassadinhos, coisinha pequena, mas que são bacanas. O valor, para vocês terem noção, uma pia hoje de 1,20 m, nós estamos olhando, ela está quase R$300. Mas nós estamos realmente passando porque nós precisamos efetivamente angariar fundos. Ok? E mais uma vez, pessoal... Eu comprei 2, viu, Paulo? Isso é bom, a gente ajuda, todo mundo ajuda um pouquinho e a gente chega lá. E, mais uma vez, pessoal, vamos agradecer a oportunidade que Jesus nos concedeu, que a bondade divina nos presenteou essa noite de falarmos um tema muito, muito polêmico, principalmente nesse momento de transformação, onde toda mudança ela tende a gerar desconforto e o desconforto muitas vezes beira o desequilíbrio. E como o palestrante falou muito bem, vivemos um momento de desequilíbrio das nossas funções, das nossas posturas, e isso tudo acarreta ao nosso organismo o peso, seja o organismo físico quanto o organismo espiritual. A conta chega, como diz um amigo espiritual que eu conheço. A conta sempre vai chegar. Então, vamos procurar fazer a nossa parte para que efetivamente a gente possa passar por isso
com mais tranquilidade. Como dizia Maria, em recado ao Chico Xavier, isso também passa, não é eterno. Nossa destinação é a perfeição relativa. Então, o futuro nos reserva grandes conquistas. Então, vamos agradecer a Jesus, a essa espiritualidade maior, cuja bondade e carinho nos envolve plenamente nos nossos desafios. Dessa forma, mestre querido, mestre amado, mestre irmão, agradecemos por essa bênção de podermos, em teu nome, aprendermos um pouco mais, encontrar nas tuas palavras, nos teus sábios conselhos e principalmente nos teus sábios exemplos, o refrigério de nossas almas, a palavra e o gesto de conforto, de consolo, para as nossas lutas, para as nossas oportunidades de crescer. Por Jesus, rogamos que permaneça conosco em nossos lares, em nossas famílias, nos tranquilizando, nos orientando e principalmente Jesus nos ajudando com o bom ânimo de que tanto precisamos para passar por essa oportunidade bendita de crescimento. Ilumina Jesus, protege Jesus, esclarece Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, boa noite, fiquem com Deus, e que Jesus possa iluminar a todos. E quarta-feira, aguardamos vocês, viu? Tem mais palestra para nós aí quarta-feira. Uma boa noite, boa semana a todos.